Eu disse mais cedo, perto ainda do horário do almoço, que a nossa igreja havia preparado uma boa surpresa para aqueles que permanecessem até o final. E realmente foi preparada uma surpresa com muito carinho, e eu espero que você tome posse e aproveite ela. No tempo que nós morávamos na Andrews, por algumas vezes nós fomos lá em Battle Creek, no lugar onde muita coisa começou e aconteceu da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Se você nunca foi, eu faço um convite para você estabelecer na agenda de viagens, de passeios, sua da sua família, dedicar um tempo para conhecer as áreas históricas da nossa igreja. Você tem Michigan, Battle Creek, você tem New Hampshire, você tem Massachusetts, do outro lado da costa você tem Califórnia. Vale a pena nós nos inteirarmos da história da nossa igreja. Aliás, o passado ensina o futuro. Aqueles que desconhecem as suas raízes não sabem onde estão e não têm senso de futuro. E dentre as coisas que nós vimos algumas vezes ali, algumas me chamaram a atenção na vila histórica, no lugar onde muita coisa aconteceu e muitos do Adventismo viveram e deram continuidade ao movimento profético profetizado na palavra do Senhor. Entre algumas coisas que eu não me esqueço, ali você tem acesso à casa da senhora Ellen White. É interessante que eles viviam numa casa boa para aqueles dias, de acordo ao padrão, simples, mas boa. E uma história que eu não me esqueço, a gente que tem filho especialmente, a senhora Ellen White conta, ou melhor, a história conta, que certa vez um dos seus filhinhos caiu num poço de água dentro da casa, a fim de canalizar água da chuva e abastecer a água de casa. Eles tinham um poço grande e profundo, cavado pelo próprio Tiago White, e o seu filhinho caiu lá dentro. E quando eles tiraram a criança, todo mundo deu a criança como morta. E a história diz que a senhora Ellen White, calma, tranquila, serena, imagina, você está com seu filho aparentando estar morto, os outros disseram, ó, morreu. E ela pegou o menino calmamente, levou para fora da casa, encontrou o lugar onde havia um certo desnível, um certo gramado, está tudo lá, a gente consegue ver, e ela pegava aquele menininho e rolava o menininho gramado abaixo. Chegava lá embaixo, pegava o menininho, trazia de volta para cima e rolava novamente. E a história diz que as pessoas que estavam ali agora começaram a ficar sentidas pela perda do menininho e tristes pela senhora Ellen White, como se ela fosse a única que não estivesse entendendo o que estava acontecendo. O menino estava morto. E ela pegava o menininho, trazia para o gramado na parte de cima e rolava. Até que numa dessa o menininho começou a tossir e colocar água para fora, e eles louvaram a Deus, porque graças ao poder de Deus, obviamente, o menininho voltou à vida. Outra história que me chama a atenção é que certa vez a enfermeira que saía do sanatório em direção à sua própria casa, bem de madrugada, 3 horas da manhã, passou em frente à casa da senhora Ellen White e viu a luz do seu quarto acesa. Aliás, quando a gente visita a casa dela, nós descobrimos que, embora ela obviamente fosse muito bem casada, muitas das vezes Tiago White não dormia no mesmo quarto, na mesma cama que eles, até tinham um outro quarto ao lado. E a razão é o que eu vou contar para você aqui agora. A enfermeira passou, viu a luz acesa e no outro dia decidiu ir lá para saber o que tinha acontecido com ela, se ela havia passado mal, se estava tendo algum problema com os filhos. E ela disse: não, ninguém estava passando mal. Nessa noite eu recebi a visita do meu anjo. E ele sentou na cadeira e nós conversamos, e a luz era a luz do fruto da presença do anjo. E às vezes Tiago White decidia dormir em outro quarto, porque eram constantes as manifestações, as revelações, as aparições que ela recebia no próprio quarto ali onde ele estava. Mas existe algo que eu não me esqueço. Quando a gente visita a casa dela, você tem a cozinha toda montada. E quando você vai ali, você vê que em cima da mesa está
totalmente disposto os pratos, facas, garfos, os talheres, o copo, como se a mesa tivesse posta. E existe ali um pão que tem algumas fatias cortadas. E isso não é à toa, isso é proposital. Porque a senhora Ellen White dizia que existe muita teologia, muito cristianismo em volta de uma mesa onde o pão é cortado e as pessoas sentam para conversar. Ela era uma pessoa que gostava de receber gente na sua casa, gostava de preparar pão e comer com as pessoas ao redor da sua própria mesa, como um ato não simplesmente social, mas como atitude cristã e espiritual. Não vou perguntar, você não precisa se manifestar, mas muitos aqui eu acredito que fizeram um jejum ao longo do dia. Muitos aqui se beneficiaram da sopa, das frutas, e o pastor Marcos Bonfim foi tremendamente feliz na mensagem dele. E dentre as coisas que ele colocou, é que tão importante quanto você fazer o jejum, a maneira como você sai do jejum. E eu gostaria, queridos, que esse último momento, nós não terminássemos com um sermão, nós não terminássemos com uma pregação, mas nós terminássemos juntos, até o pôr do sol, ao redor da mesa. A surpresa que a nossa igreja preparou é que as irmãs e os irmãos dedicaram um tempo agora na parte da tarde, eles prepararam um lanche especial para nós agora, para que você não corra o risco, em nome de Jesus, de com a fome como você está, sair daqui para o fogo de chão. A gente não quer que você pise na jaca depois de ter andado pelo deserto. E eu gostaria de convidar você para que até o pôr do sol, que é logo mais em questão de 15, 20 minutos, nós estivéssemos no Fellowship Hall. Você veio preparado para ficar até às 6 da